Uma outra pergunta aqui importante: o meu filho tem suspeita de alergia à proteína do leite de vaca não mediada pelo anticorpo IgE. Há exame de fezes que possam dar uma dica? Muito obrigado pela sua pergunta. Você deve estar acompanhando o nosso canal. A gente martela muito nessa situação, né? Existem as alergias alimentares mediadas pelo anticorpo IgE, existem as alergias alimentares não mediadas pelo anticorpo IgE e existem as alergias alimentares mistas, aquelas que são mediadas pela IgE e não mediadas pela IgE. Então, o seu filho, por assim dizer, está com suspeita, né, de uma alergia alimentar à proteína de vaca não mediada pelo anticorpo IgE. É muito difícil, é importante pedir aqueles exames clássicos, né, ou seja, fazer os diagnósticos diferenciais com verminoses, pode ser que ele tenha uma verminose, então pedir um MIF, que é a coleta das fezes durante 3 dias, que existe a possibilidade da identificação de verminoses de uma forma mais específica, pedir os exames chamados elementos anormais das fezes, para ver se tem pus, se tem outros tipos de elementos, por assim dizer, que de certa forma possam estar relacionados a uma síndrome desabsortiva, pedir a dosagem de sangue oculto, ou seja, saber se está saindo sangue das fezes do paciente. Existe um exame chamado também calprotectina, que ele identifica doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal não é tão comum em crianças, mas como cada dia que passa a gente está vendo pessoas com idades mais jovens apresentando doença inflamatória intestinal, então pedir um exame chamado calprotectina, que vê o nível de processo inflamatório no intestino, acaba sendo muito importante, e a calprotectina tem uma acuracidade para o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn e como a retocolite ulcerativa, muito importante. E o exame mais importante, assim, que de certa forma que é um excelente auxiliar no diagnóstico de alergia alimentar ou pelo menos de perda proteica causada pela alergia alimentar ou outras doenças, é a dosagem da alfa-1 antitripsina, porque a alfa-1 antitripsina é uma proteína metabolizada pelo fígado e que ela de certa forma ela não sofre degradação pelas enzimas digestivas, e não sofrendo degradação pelas enzimas digestivas acaba sendo um excelente marcador, porque se ela estiver aumentada, a gente consegue pelo menos ver se o paciente está tendo uma síndrome desabsortiva, ou seja, se ele não absorve adequadamente nutrientes, dentre eles nutrientes proteicos, e a síndrome de não absorção de nutrientes proteicos, de proteínas, pode estar muito relacionado com alergia alimentar não IgE mediada. É um dos diagnósticos diferenciais para alergia alimentar não IgE mediada. Mas como nós tínhamos conversado anteriormente, né, muitas das vezes o teste de provocação acaba sendo o exame padrão ouro para diagnóstico de alergias alimentares, e também a colonoscopia, né, com a identificação da hiperplasia linfóide em ilho terminal, ela também é um sinal muito importante, é um sinal patognomônico de alergia alimentar não IgE mediada, tá bom? Ou seja, um sinal que nos dá uma certeza quase que absoluta disso. Muito obrigado pela sua pergunta, porém, o mais importante é você levar todas essas informações para o seu médico assistente, para ele moderá-las, porque o objetivo dessa live não é substituir uma consulta, e sim dar mais informações para que a conversa com o médico seja melhor. O único que pode moderar essas informações é seu médico assistente. Muito obrigado pela sua pergunta.